Então a gente chegou finalmente no nosso terceiro conteúdo, se eu não me engano, e aqui a gente vai ver como a gente vai melhorar a imagem do nosso PS5, melhorando assim gráficos, qualidade de imagem, taxa de atualização, enfim, vai te dar a melhor performance em questão de imagem para o console e vai melhorar a sua experiência de jogo também. O ponto legal para destacar aqui é que aqui a gente vai considerar todas as variáveis possíveis, né, de resolução de tela, de taxa de atualização da sua tela, se você joga em uma TV, se você joga em um monitor, enfim, aqui eu tomei a liberdade de conectar o meu PS5 em um monitor. Normalmente eu uso a TV para jogar, mas a minha TV, por exemplo, é 60 Hz. O meu monitor aqui é 144. Então eu tomei a liberdade de colocar o PS5 no monitor para te dar esse espectro de possibilidades aí para você configurar o seu console. E como eu falei, tem uma série de variáveis para você configurar o PS5, quando você vai configurar o console, e a gente vai passar por cada uma delas ao longo dos menus ali que a gente for passando. Já estou com o meu controle aqui em mãos, e a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nas configurações do console. Troquei a tela de lugar rapidinho aqui, só para a gente vir aqui nas configurações do PS5. Aqui nessa tela você vai aqui, ó, em tela e vídeo. E aqui é onde a gente vai configurar toda a imagem do PS5. Aqui em tela, né, no menu de tela, você tem algumas opções aqui, por exemplo, para ajustar a área, mas isso aqui você faz logo quando você liga o console pela primeira vez, ele já te coloca para ajustar essa área aqui em relação à sua tela. E também esmaecer a tela quando inativo. Isso aqui é muito legal para você economizar energia aí na sua casa. Então, se você, sei lá, vai no banheiro e vai passar mais de 30 minutos no banheiro, ou passa mais de 30 minutos no banheiro normalmente, é legal você diminuir esse tempo aqui, sei lá, para 5 minutos, ele dá uma escurecida na tela para economizar, assim, energia na sua TV. Isso aqui não faz muita diferença na sua conta, mas prolonga a vida útil da sua TV, prolonga a vida útil do seu console, porque ele reduz a performance desses dois acessórios aí que você tem na sua casa. Aqui eu deixo em 15 minutos porque não faz muita diferença para mim e eu gravo vídeo, então se colocar 5 minutos vai ser um inferno para gravar vídeo aqui com isso. Mas vamos aqui no menu de saída de vídeo. Aqui é o menu principal que a gente vai configurar tudo que a gente quer. Aqui em sinal de saída de vídeo atual, é importante você dar uma checada aqui só para entender mais ou menos a situação da sua tela que você está usando. Aqui no caso, a resolução está 1920 por 1080, que esse aqui é o Full HD, 60 Hz, formato de cor RGB, que é o formato de cor digital, e o HDCP em 1.4. Aqui você não precisa mexer, você nem consegue mexer em nada, é mais ou menos para você entender o contexto que você está aqui conectado no seu PS5, tá? Aqui informação do dispositivo HDMI conectado, do HDMI que está conectado, e aqui é mais precisamente do cabo que está conectado no seu console. Aqui, por exemplo, ele não é compatível com o VRR, que é a variação na taxa de atualização, também não é compatível com HDR, que é aquele contraste maior, aquele aspecto dinâmico maior na tela. E aqui o meu cabo HDMI, a minha conexão HDMI, suporta até 120 Hz. Então aqui a gente já tem mais ou menos o nosso contexto, nossas informações de vídeo atual. Aqui é muito mais para você, enfim, se situar, como eu falei. E agora a gente vai começar a mexer nas opções que a gente tem, tá? Como vocês viram, está configurado em 1080p. Se você tivesse numa resolução 4K, você poderia habilitar o 1160p. Só que aqui não é compatível para mim. Se eu tivesse na minha TV, eu poderia habilitar aqui. O que eu te recomendo fazer nessa configuração de resolução é selecionar a maior possível aqui. Se você tiver 4K, essa opção de 4K vai estar habilitada. Se você tiver um monitor ou uma TV 1080, seleciona a 1080, seleciona sempre a maior que tiver aqui, tá? Em VRR é aquilo que a gente viu lá anteriormente, né? Você viu que aqui no meu monitor tá incompatível, então aqui se eu colocasse automático, não ia ser compatível. Aparece a mensagem aqui. Se o seu monitor está configurado para taxa de atualização variável, o meu monitor é 144 Hz. Só que como eu estou capturando aqui para gravar esse vídeo para vocês, eu estou usando um cabo HDMI de menor qualidade. Então eu não consigo ativar o VRR nesse monitor aqui. Apesar dele ter a compatibilidade, o cabo HDMI não me permite ativar isso. Então aqui eu recomendo que se você está usando o cabo HDMI do PS5 e um monitor com VRR, ative essa opção, deixe ele automático aqui, que sempre no seu gameplay ele vai variar a taxa de atualização para que te dê a melhor experiência, a melhor qualidade de gameplay ali dentro dos jogos, tá? Aqui em reprodução em 120 Hz é basicamente você colocar a taxa de atualização do seu monitor e dos seus jogos em 120 Hz. Claro que aqui tem um adendo que a gente precisa fazer, nem todos os jogos suportam 120 Hz. Por exemplo, o Black Myth Wukong, ele roda em 60 FPS, ele não passa disso. Mas tem jogos, por exemplo, que nem conseguem chegar a 60 FPS, eles rodam em 30 FPS. Então aqui eu gosto de habilitar essa opção, mas para garantir que se o jogo tiver, ou se eu estiver usando o modo desempenho, não no PS5, a gente vai chegar lá em outro vídeo, ele consiga rodar no mais alto FPS possível, para a gente poder curtir ainda mais uma experiência de jogo mais fluida e mais imersiva ali. Aqui o LLM é outra tecnologia muito legal para a gente ter aqui, para a gente ativar, se o seu monitor, se a sua TV for compatível. O LLM ele tem a função basicamente de te dar a menor latência possível
dentro do jogo. E a latência é basicamente o comando que você dá aqui e a ação que aparece na sua tela. É esse tempo de reação do comando que você dá para o que aparece na tela, porque eu mexi tudo aqui. Isso é LLM e normalmente algumas TVs gamers, né, TVs gaming, já tem esse comando, essa tecnologia nativa e aí você pode ativar. Agora a gente passa para a taxa de atualização de vídeo. E aqui tem um ponto também. Eu estou usando um monitor que é 2K, ele não é 4K. E aqui essa opção está desabilitada para mim. Aqui ele já seleciona automaticamente o que é melhor para o meu monitor. Se você tiver numa TV, principalmente se ela for 4K, essa vai estar habilitada para você poder ajustar essa taxa de transferência de vídeo. Principalmente se a sua TV aí, o console fica piscando preto, essa é uma configuração que você precisa mexer. O que eu te recomendo fazer aqui, vai ter a opção de 0, -1 e -2. E aí você vai precisar testar. Se a sua TV ficar tremida ou então ficar piscando, essa é a taxa de transferência para -1. Se ela continuar piscando, desce para -2. Em TVs 4K se usa normalmente o -1. Isso já resolve. Se não resolver, testa o -2, que aí provavelmente já vai resolver por completo. Se você usa um monitor, provavelmente essa opção vai estar desabilitada para você. Se você usa um monitor 4K, aí eu recomendo que você use o -1 também. E agora passando aqui para baixo, a gente vai ter opções de HDR. Eu, por exemplo, odeio HDR, eu não uso em nenhum jogo, de nenhuma forma. O HDR basicamente ele te dá mais contraste e ele deixa o preto mais forte do seu jogo. Eu não gosto dessa configuração de cor, pra mim, sei lá, não fica muito natural, eu prefiro deixar sem HDR. Mas se você quiser HDR, se você gostar do HDR, eu recomendo você deixar sempre ativado aqui, ou então você deixa desativado e aí você pode configurar jogo a jogo. Dependendo do jogo ali que você vai jogar, você pode configurar individualmente para aquele jogo. Sempre que você inicia um jogo novo, ele já te dá uma opção de você configurar o HDR. Então, aproveita aquele momento para você fazer isso e aí você consegue mexer também na intensidade desse HDR ali na qualidade da sua imagem. Aqui você consegue ajustar o HDR, como vocês viram lá no começo, né, do contexto. Infelizmente o meu monitor não é compatível com o HDR por conta do HDMI que eu estou usando, do cabo HDMI que eu estou usando, mas aqui você conseguiria ajustar essa intensidade do HDR também. Por fim, a gente tem opções de gama, opções de cores para configurar a cor que sai do seu console e passa para sua tela. E aqui, a saída de cor intensa, eu gosto também de deixar desativado para configurar jogo a jogo. Isso aqui acaba que, se você deixar ativado, ela vai te dar cores mais saturadas, mais intensas e com mais brilho, que na verdade vai ficar desequilibrado quando você vai fazer aquela regulagem dentro do jogo. Então aqui, às vezes isso aqui no console vem habilitado, não esquece de entrar aqui e desabilitar, porque com certeza isso vai fazer diferença na qualidade da sua imagem também. Deixar habilitado vai te trazer mais ruído, mais grão ali que a gente chama para os jogos, vai deixar a imagem, sei lá, mais feia, mais borrada e com mais serrilhado também. E a gama RGB é justamente para a gente escolher o espectro de cores quão completo ele vai ser, né? Então aqui eu recomendo você deixar no espectro completo. Aqui a gente trocou, ele acabou apagando e voltando justamente para regular isso, porque aí você vai ter o gama RGB completo para você poder usar ali dentro dos jogos. Se jogos são mais coloridos, sei lá, um Sackboy, por exemplo, que é mais colorido, então ele vai te dar uma gama de cores maiores, você vai entender aquelas cores com mais facilidade dentro da sua TV, dentro do seu painel ali que você está jogando. E aqui é muito interessante quando você usa um cabo HDMI que não tem alta qualidade, ou então você passa por alguma captura, exatamente como eu estou fazendo aqui, que eu estou com a placa de captura mandando o sinal do videogame para o meu monitor. Então eu tenho um intermediário nesse processo, né, de gerar a imagem para o meu monitor, para o meu painel, que pode atrapalhar as cores que eu vou ver, que eu vou visualizar, seja no jogo ou seja fora do jogo. Então é muito importante você colocar o completo aqui, ele dá essa piscada e volta, para você garantir que o seu console está projetando para você as melhores cores RGBs, as melhores cores digitais que ele pode projetar. Bom, a gente mexeu aqui nas configurações principais de tela e vídeo, mas agora a gente vai passar para uma outra configuração muito legal também, que vai contribuir para o que você fez anteriormente, que é aqui nessa opção de dados salvos e configurações de jogos e aplicativos. Aqui é basicamente o painel que a gente vai ver melhor mais para frente, nos próximos conteúdos exclusivos, mas aqui a gente vai poder definir predefinições, coisas padrões, configurações padrões, que a gente quer que se apliquem a todos os jogos que a gente começar aqui no nosso PlayStation. Então descendo aqui, né, você vai cair nessa tela e descendo aqui em configurações de pré-definições, a gente vai poder setar algumas configurações que a gente quer por padrão para todos os jogos. Aqui, por exemplo, você pode configurar coisas de dificuldade, enfim, a gente vai ver isso melhor nos próximos conteúdos, mas eu quero focar aqui com você nesse modo desempenho ou modo resolução. E aqui são dois modos importantes que pouca gente sabe que existe, que é o modo desempenho e o modo resolução. E basicamente o modo desempenho ele vai colocar o seu console para rodar no mais alto FPS possível, ele vai focar o desempenho, vai focar a performance do jogo. E o modo resolução, ele vai focar os gráficos do jogo, de te dar imagens mais bonitas, e isso muitas vezes compromete o desempenho, a performance, a fluidez
do jogo. Então, por isso que a gente tem essas duas opções aqui. Se você quiser deixar o padrão do jogo, você pode também, mas eu recomendo você selecionar aqui, se você, por exemplo, não se importa muito com jogos de 60 FPS, você gosta de jogos com melhores gráficos, você pode selecionar o modo resolução aqui para ter jogos mais bonitos sempre. Ou então, se você não se importa muito com gráfico e quer jogos de 60 FPS sempre, você pode colocar um modo desempenho aqui, por exemplo. O que eu te recomendo fazer? Se você é o cara do Call of Duty, do Fortnite, do FIFA, eu te recomendo deixar no modo desempenho, porque são jogos competitivos que você precisa da melhor performance, do melhor FPS possível. Se você já for um jogador mais que joga jogos de história, The Last of Us, Hogwarts Legacy, Black Myth Wukong, aí deixa no modo resolução, porque aí são jogos que, por mais que o desempenho faça muita diferença e o alto FPS faça muita diferença também, são jogos que são mais artísticos, né? Então são jogos que dependem muito mais do gráfico para te dar uma experiência melhor. Claro que tem jogos que conseguem combinar as duas coisas. Eu te falei anteriormente, mais cedo nesse vídeo, que o Black Myth Wukong consegue rodar 60 FPS com gráficos extremamente bons. Então aqui, normalmente, o modo padrão de jogo seria o melhor para ele. Mas eu prefiro deixar no modo resolução, porque eu sou o cara que gosta mais dos gráficos do que propriamente do FPS. Bom, então a gente tá chegando ao final aqui, voltei pra tela inicial, a gente tá chegando ao final de mais um conteúdo exclusivo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você não assistiu os vídeos anteriores, se você pulou direto pra esse aqui, não deixe de assistir os vídeos anteriores que a gente postou, são muito bons também e vão te ajudar demais. Tem várias dicas ali dentro dos vídeos, que não necessariamente é sobre aquela dica grossa ali que a gente tá passando naquele vídeo, que com certeza vão te ajudar, sei lá, de um vídeo de como limpar o PS5, que a gente vai soltar em breve. Eu li alguns itens bem legais que podem te ajudar nesse processo, mas também são úteis em várias outras coisas da sua vida. Sei lá, para limpar o computador, para limpar o seu setup, enfim. Dá sempre uma assistida nos vídeos por completo, que eles com certeza vão te ajudar demais. E bom, eu espero que você complete essa trilha de conteúdos de dicas de PS5. Eu espero também ver na comunidade, comentando, perguntando, tirando dúvidas, respondendo a dúvidas das pessoas. Enfim, espero lá e também te espero no próximo conteúdo. Vambora!